com Caras Bem-Estar. Hoje é dia do nosso quadro favorito, Só para Elas. E a doutora Fabi Gama tá aqui com a gente, porque hoje é dia da gente falar sobre saúde íntima, né? Estética íntima. Me conta um pouquinho o que vai acontecer hoje aqui, doutora Fabi. Sejam muito bem-vindos ao Só para Elas. E hoje nós temos um quadro muito pedido pela mulherada de estética íntima. E nós temos uma convidada muito especial. Ela é influenciadora, tem mais de 4 milhões de seguidores. Ela é jovem, linda. E olha, pra gente ver que muitas mulheres, independente da idade, elas têm dúvidas e querem aprender como se cuidar e como saber mais sobre estética íntima. Muito obrigada, Aline Mineiro, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tudo bem, mulherada gostosa? Um beijo pra vocês. Obrigada, Pietra, já conhecia. Há muito tempo. A gente já conversou sobre outras coisas. Vai ser uma entrevista divertidíssima. Não, sempre é muito divertida com ela. E a doutora Fabi, que é minha doutora, que cuida de mim, principalmente cuida da minha intimidade, da minha pepeca. Uma parte muito importante para nós mulheres, que eu acho que a gente tem que ter uma atenção redobrada, doutora. E eu penso assim, as mulheres gostam muito de cuidar da saúde da pele, né? O que tá por fora, assim, né? O que tá na estética mesmo ali, visual, de primeiro impacto. Gosta muito de sempre ir pra academia, treinar. E aí elas acabam esquecendo um pouco da intimidade, que eu acho que é muito importante. Não só na hora de ter uma relação sexual, de mostrar ali pro parceiro, mas eu acho que pra você se sentir bem, se olhar, e você tem que se cuidar de dentro para fora, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu encontrei a doutora porque eu tinha várias dúvidas, assim, sobre prevenção, sobre cuidados especiais, e a doutora, assim, tá abrindo leques que eu nunca imaginei que poderiam ser possíveis, e eu tô cuidando com muito carinho agora, mais ainda de mim, da minha intimidade. Tá vendo, viu? Ó. Olha, as mulheres nem imaginam o que nós temos de tratamento e o que acontece. Porque não só o tratamento, mas a prevenção, e que além de ter manejos, como eu falei aquele dia, o skincare, não é? Skincare. É verdade, a skincare da pepeca. A gente pensa que hidratação da mucosa ou da vulva, da pele não é necessário? É necessário também. Porque previne muitas alterações do envelhecimento. Isso que eu acho que é importante nós falarmos, que muitas mulheres não sabem o que acontece com o processo natural. É claro que alguns fatores podem vir a favorecer, né? Que também nós podemos falar aqui. E as mulheres se incomodam com muitos pontos específicos, como escurecimento, como a flacidez, como o pequeno lábio um pouquinho aumentado. Então a gente vai conversar aí sobre muitas dúvidas e que nós estamos recebendo muitas perguntas e dúvidas, e que a intenção nossa deste programa é esclarecer e levar informação a todas as mulheres. Inclusive, a gente tá com caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, né? Uma enquete. Queria, na verdade, que você falasse um pouquinho sobre essa enquete. Qual é a enquete de hoje, doutora Fabi? Qual a sua opinião sobre o uso de brinquedos sexuais para apimentar a vida íntima e explorar novas sensações? Isso aí, Pietra. Segue lá nas nossas redes sociais, responda a enquete, que quem sabe o próximo programa a gente entra muito nesse assunto que você vai ter dúvidas. Boa. Vamos falar então sobre estética feminina, estética íntima. Queria entender um pouquinho, doutora Fabi, o nosso assunto de hoje. Você me contextualiza a gente sobre o que é estética íntima? Vamos pensar nas maiores queixas das pacientes, né? Vamos direcionar assim. Uma das principais queixas é o escurecimento da região íntima. Alguns fatores eles podem favorecer isso, como hábito de vida, a roupa, o peso, porque é uma região de muito atrito. Então, aquele próprio atrito, ele vai fazendo uma reação inflamatória e pode escurecer o local. Então, alguns fatores, resistência insulínica, a obesidade, como eu já tinha falado, esses fatores podem aumentar, a região vai ficar mais escura. Gestações, hormônios. Nós hoje temos muitos tratamentos para isso, como clareadores, temos peelings, temos tecnologias que ajudam a clarear, mas é muito importante a gente sempre explicar para o paciente que o clareamento, ele nunca vai ficar, a região íntima nunca vai ficar rosinha, né? Porque, querendo ou não, além de ser uma área de atrito, a pele, ela não fica totalmente esticada, nem da virilha, nem dos grandes lábios. Então, a própria pele mais enrugadinha, ela vai dar aquela aparência de escurecimento. Mas, com certeza, tem muitos tratamentos e no final vou dar uma dica. Também. Eu tô aqui pensando que quando eu fui na doutora, muito legal. Eu
Ela falou, ai, mas você hidrata a pepeca? Aí eu falei, não tenho costume, porque a gente pensa assim, hidratar a pepeca, você tá lá passando um creme corporal normal pro teu corpo, você vai passar lá também. Mas não, gente, tem um creme, né? Um creminho que ela me passou que é específico para essa área, que você pode passar tanto fora quanto um pouquinho dentro também, que não vai ter problema, que é realmente próprio para isso. Então, assim, eu sei que é uma coisa simples, né? Mas olha a imensidão de coisas. Tem vários produtos específicos para aquele local, que eu tenho certeza que a maioria das mulheres que está em casa prefere comprar um body splash, ou às vezes tipo um perfume diferente, ou sei lá, um produto pro cabelo, mas não pensa em, pô, vou cuidar da minha pepeca, vou comprar um produtinho. E outra coisa que a doutora falou, pegando o gancho, que eu achei demais, é que ela falou que dá pra fazer na estética íntima, dá pra deixar os lábios, né, doutora, mais bonitinho, fazendo aquelas aplicações de... Como se fosse um botox, né? Exatamente. Como se fosse um preenchimento. Um preenchimento. Um preenchimento, sei lá, você vai fazer uma mandíbula, vai fazer um preenchimento no rosto. Faz nos lábios. Faz nos lábios de baixo. De baixo. Exatamente. Então, assim, dá pra você deixar a sua pepeca mais bonita, com um desenho mais harmônico, entendeu? Não pensando, gente... Pro boy, é a última opção, meu amor. Pra você, tem que ver que tudo bem que a gente não vai ficar assim, pepeca, né? No espelho. Mas assim, gente sentir segura. Falar, nossa, minha pepequinha tá do jeito que eu gosto. Então tem, gente, um mundo de assim, agora eu vou parar de investir aqui, assim, vou investir na pepeca. Na pepeca. Aí, assim, ó, já vai uma dica. Vai. A hidratação, ela vai prevenir o escurecimento da região. Então, só se a gente hidratar, colocar um hidratante específico para aquela região, a gente já previne, porque o próprio atrito de uma pele ressecada, ela faz uma reação inflamatória e hiperpigmento. Então, a hidratação já é o primeiro passo. E uma coisa que é muito ruim também é a lâmina, né? A mulherada que depila muito a parte íntima com a gilete, né? Pra esta barba. E cera da foliculite. E cera também, a cera, ela dá uma flacidez, não dá? A cera vai aumentar a flacidez da região e pelo calor local também, até pela escoriação que faz na pele, na epiderme, que a gente chama, ela faz a reação inflamatória e pode ajudar na hiperpigmentação também. E qual é a melhor forma de se depilar, então? A laser? Laser. A laser, ainda então. é a melhor opção. É a melhor opção, né, laser. E a gente sempre fala, tem que depilar a laser antes que fique os pelinhos brancos, porque depois que os pelinhos ficam brancos, não adianta mais. Vocês falaram sobre creme, né, para hidratar. É específico para cada pessoa? Não, são cremes hidratantes específicos para a região íntima, porque também tem ativos e produtos que podem irritar, que podem favorecer, podem alterar o pH da vagina, dependendo se a gente colocar um creme não apropriado para a região, e aí a paciente pode ter infecções de repetição, candidíase, infecções bacterianas, porque altera o pH. E falando na parte de flacidez e preenchimento, eu gosto sempre de falar da estética íntima que ela é um recurso para uma paciente que busca se sentir bem. Porque não existe a pepeca perfeita, não existe a boca perfeita, não existe os lábios perfeitos. Gente, uma pepeca perfeita. Mostra lá, Aline, sua câmera, o pessoal dá uma focada. Não, essa pepeca aqui é uma pepeca, a doutora me falou que é uma pepeca de 30 anos. Eu falei pra doutora que eu queria que ela tivesse trazido todas as opções de 20, 30, 40, pra gente ver. Ela falou que a pepeca vai ficando velha, ela vai escorrendo. Eu falei, escorrendo pra onde, gente? Essa partezinha aqui, né? Vai ficando cheia de ruguinhas, que nem um Buda. Vai ficando triste. Vai ficando triste. Ai, por que tem que cair, gente, as coisas? Que tristeza. Olha, queda livre, depois dos 40, por isso que nós estamos assim, mulheres 40 a mais, vamos utilizar todos os recursos que nós temos hoje. Por isso existe a estética íntima, amém. Mas que raiva do homem não cai, né? Ai, que raiva. Por quê? O do homem para de subir. Não. Mas demora, né? Da mulher, ela cai mais rápido que do homem para de subir. Mais rápido. Ai, que isso justiça. Pelo processo de envelhecimento. A mulher vai perdendo colágeno e principalmente pela alteração hormonal. Então, a alteração hormonal das mulheres no 40 a mais, ela é queda livre. Então, por isso, hoje a gente fala muito nos tratamentos de terapia de reposição hormonal, com total segurança nas pacientes que têm indicação, e nos tratamentos de bioestímulo de colágeno. Que a gente brinca, porque depois de uma certa idade, o colágeno a gente não produz mais, a gente tem que comprar. Infelizmente. Isso é verdade. Mas os tratamentos que nós temos para a região íntima,
eu falo sempre, é a mesma coisa, é o mesmo cuidado do rosto. E nós vamos fazer um preenchimento no malar, por exemplo, que a gente quer repor, repor num local que a gente vai perdendo aquele tecido adiposo. Nos grandes lábios vaginais ocorre a mesma coisa. Mulheres que têm dependendo do uso de hormônio, que ajuda na questão de diminuir o tecido adiposo do corpo, leva também uma redução de tecido gorduroso dos grandes lábios. Melhora o corpo, mas os grandes lábios ficam mais murchos. O processo de envelhecimento natural também leva a isso, normal. E o próprio ritmo de cuidar do corpo, com uma alimentação, com mais academia, também, pelo processo de tecido adiposo, os grandes lábios diminui o tecido adiposo e ele fica mais murchinho. Quando você fica na academia, quando você vai pra academia, se cuida ali, não é o processo de ir pra academia, mas sim o que envolve a tua alimentação. Porque o que a gente quer? Ganhar massa muscular e diminuir gordura. O que a gente quer pra nossa saúde. Quer secar. A gente quer secar. Maromba. Isso, e a vantagem do homem, pela testosterona que ele tem, ele vai ter mais musculatura. E nós queremos o quê? Tudo que a mulher quer, porque a mulher tem uma concentração de tecido adiposo. Só que não precisava perder o tecido adiposo de onde não era para perder. E isso acontece, faz parte do envelhecimento. Então, os procedimentos que nós temos hoje, além das tecnologias, é o bioestimulador de colágeno, que se coloca no rosto, se coloca nos grandes lábios. O preenchimento, a gente consegue não volumizar, porque dependendo do preenchimento, nós vamos pesar. O paciente fica em pé e pesa. Não, a gente tem que fazer um preenchimento que vai elevar, que vai, bem o nome, harmonizar. A gente consegue fazer nos grandes lábios daqui, ó. Da pepeca. Pega a pepeca. Pega a pepeca. Vou pegar a pepeca e vou mostrar. Melhor é mostrar. Essa região, então, pela redução do tecido gorduroso, vai aumentando a flacidez. Bioestimulador nessa região, tecnologias também. Preenchimento, muitos preenchimentos a gente faz na parte superior, a gente avalia a paciente em pé, porque quando a paciente está deitada, é lógico que vai precisar mais aqui. Mas se nós colocamos muito produto nessa região, vai pesar. Eu tô ficando assustada. Porque eu não imaginava que era tão triste. E aí o preenchimento nessa região, a gente não precisa volumizar e sim estruturar. Inclusive, pacientes que é uma queixa muito comum, é a hipertrofia do pequeno lábio. O pequeno lábio, quando vai reduzindo o tecido gorduroso do grande, o pequeno lábio ele aumenta a projeção dele e pode ficar mais, ele dá a sensação de estar maior e mais caído. Então a paciente quando se visualiza em pé e fica assim, né, fica a pelezinha pendurada. Entendi. Justamente, a maioria das pacientes podem já ter hipertrofia do pequeno lábio, né, e o grande lábio, então ele diminui a gordura. Isso é um processo do envelhecimento natural. Mas, como eu falei antes, cada mulher ela tem que querer e se sentir bem com a sua região íntima. Se isso não atrapalha, se tem alguma alteração que não incomoda, tá tudo bem. Exato. Porque tem mulheres que se sentem bem com os pequenos lábios maiorzinhos e tem mulheres que não. A vantagem de hoje dos nossos tratamentos regenerativos e tecnologias são que nós conseguimos dar um tratamento e um suporte totalmente seguro para a paciente, a nível ambulatorial, e trazer aquela autoestima de uma forma segura, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, e não ser a pepeca perfeita, ser a vulva perfeita. Tu tem a vulva perfeita? Ai, meu amor, eu acho que sim. Depende eu chutaria que sim, uma pepeca perfeita temos, né, Aline? Eu acho que perfeição não existe, gente. Eu acho que ela tem que ser perfeita pra gente. Mas eu acho que é tão incrível mesmo, porque é uma muito diferente da outra. Então, eu acho que isso que torna especial. Já pensou se toda pepeca fosse igual? Não ia ter graça nenhuma. Aí, já vi de novo. A mesma pepeca. Não tem nada de descoberta. Então tem que ser diferente, tem que ter um negocinho a mais, um toquezinho. Concordo. Como que você encontrou, doutora Fabi? Que você falou um pouquinho, né, sobre a história de vocês, mas assim, o principal tratamento que você está fazendo, como que tá a relação de vocês? Eu tive a curiosidade de saber sobre o enriquecimento de colágeno na pepeca. Eu falei, como que é isso? A pepeca, ela se regenera, tipo um Power Ranger? Ela é tipo um Transformer? Como é que faz, entendeu? Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse Camaleão. Porque
eu sempre vou muito para me cuidar sobre bioestimulador, mas sei lá, colocar um bioestimulador no bumbum. Cuidar de outros lugares, assim, no físico, assim, parte de fora. Eu falei, e agora? Como é que... Eu acho que a gente começa muito a se preocupar sobre isso. Quem tá ainda nos... Pietra tá com 28, né? 28. Ela não tá nem aí ainda, essas coisas. Ela não tá no processo da queda livre. Não, ela mas tá já eu fico assim, gente. Não, vai demorar, com amiga. 30 já, ó. Não. Não, eu tenho 33, não tá assim, minha Bebeca. Peraí, Brasil. Então, eu não quero que ela fique dessa forma. E por não querer, eu falei, nossa, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu fui conversar com a doutora, imaginando que era uma coisa. Só que quando eu sentei pra conversar com ela, eu falei, gente, surgiu um novo planeta, né? Na outra galáxia aqui em cima. E ela começou a me falar, eu falei, gente, eu quero fazer tudo. Aí o primeiro tratamento que eu fiz agora, a gente fez a primeira sessão, né, doutora? Isso. Foi de laser de CO2. Laser CO2 dentro da pepeca, né? Dentro e fora. Dentro e fora. A gente fez uma sessão de clareamento também. Mais ou menos, ela falou que umas três já começa a ver uma diferença, né? Isso. A parte interna, o necessário são 3 sessões. Claro, para cada uma vai ter uma indicação, né? Não tem uma idade específica, tem idades que favorecem mais algumas queixas, mas não tem uma idade específica para iniciar algum tratamento ou não. Então, o tratamento que a gente fez interno são 3 sessões, e a parte externa a gente vai avaliando, dependendo do que precisa, tanto para prevenir quanto para tratar, tanto laser de CO2, ou bioestimuladores, ou clareadores. E eu sempre faço também, indico a paciente ter um cuidado em casa, exatamente que nem face. Nós temos que continuar com aqueles cuidados em casa para prevenir e não deixar evoluir. Toda vez que eu ia falando para a Aline, olha, pode acontecer tal coisa. É sério, eu acho que ela saiu bem chocada. Traumatizada. O mundo, né? Ela vai seguir exatamente o skincare que eu indiquei pra ela. Tenho certeza. Já tá seguindo? O hidratante dentro da minha bolsa, gente. Eu respirei, fiz um pipizinho, hidratante. Hidratar a pepeca, xixi, hidratar a pepeca. Tô nesse nível. Eu tenho uma dúvida, doutora, que é o seguinte. Por exemplo, eu comecei a fazer um botox preventivo pra chegar com a pele muito boa. Eu já pensava, com 20 anos, 22 anos, como eu entrei na TV muito nova, com 18, eu falei, nossa, a TV é muito... assim, infelizmente, trabalhamos muito com aparência. A gente precisa envelhecer bem. Uma pele saudável, né? Envelhecer de uma forma bacana. Então, desde que eu comecei na TV, eu já pensei, vou me cuidar. Então, acho que com 20, 21, eu fiz minha primeira aplicação de botox preventivo. E aí, a pepeca, por exemplo, uma menina que, sei lá, quero me cuidar muito, com 23, 24, ela já pode começar esses tratamentos pensando mais pra frente na prevenção, ou é exagero, não vai adiantar de nada? Eu acho que o principal nesta idade é orientação. Como, por exemplo, prevenir consequências que vão favorecer o escurecimento. Isso é uma delas. Né? Hidratar a região, porque não necessariamente a gente precisa fazer bioestimulador ou preenchimento se não tem necessidade. Né? Mas a paciente, é importante ela saber e cuidar. Uma queixa muito comum, e as mães levam no consultório, são as meninas jovens que começam na puberdade, e o pequeno lábio, ele começa a dar... ela vai ficando na puberdade, então a área íntima vai modificando. Algumas meninas aumenta o pequeno lábio, ele fica mais hipertrófico. Isso é de cada uma. Não é porque ela é diferente, não é porque teve uma anomalia, que é uma queixa comum das mães. E eu sempre procuro mostrar uma imagem com várias pepecas. Pequena, maior, pequena, grande, uma pelezinha maior ou menor. Às vezes o capuz do clitóris, ele tem um excesso de pele também, isso é normal. Porque a menina, ela começa a achar que ela é diferente. E isso envolve muitas coisas. Não consegue colocar um biquíni na praia, uma calça justa para ir na academia, porque aparentemente, às vezes, pode marcar mesmo. Hoje, além da gente orientar essas meninas e a mãe, existem muitos tratamentos que a gente pode fazer, inclusive de redução de pequeno lábio. Mas isso tem que estar em comum acordo e ela entender o que está acontecendo e que não é uma alteração. É que nem um seio maior, um seio menor. Cada menina tem uma influência hormonal, logicamente, uma genética, é dela, é de cada mulher. Essa orientação ela é importante e não tratar como se fosse uma alteração grave,
porque isso pode impactar muito na vida sexual dessa menina. Então, qual a idade certa pra gente começar a ter esses tratamentos? Porque antes tem a prevenção ali na skincare. A Pietra já começou a se interessar. Depois que a Pietra viu a pessoa correndo. Depois daqui a gente vai marcar uma consulta, doutora Fabi. Vamos ter que começar uns tratamentos todos. Assim. Mas digamos que 28 anos é uma idade certa? Vamos colocar aqui. A prima dela pediu pra perguntar. É minha prima que pediu pra perguntar. Tem 28 anos. Ela tem 28. 28 anos, menina. É o rosto da Pietra, esse jeito dela. É bem parecidinha, assim. Quase gêmea. Ficou loira esses dias, então acho que, não sei, me conta. Ai, adoro. Essas orientações são importantes. O que eu oriento também, pega um espelhinho e se visualiza. Porque ninguém olha essa pepeca. Nunca fiz. Ninguém olha. Então tem que ver o que. Tem que se olhar de analisar ali, realmente não mas tem. Tu tem que tirar uma selfie, dá pra tirar uma selfie depois. Vai se conhecer, vai ver como é a sua área íntima. E aí fica a dúvida. Se tu tiver alguma dúvida em relação ao se tu tá gostando ou não, se acha que tá escuro ou não, aí a gente vai sempre orientar essa paciente. Mas não necessariamente tenha que fazer algum procedimento. Mas as orientações, sim. Olha, é uma paciente que vai hiperpigmentar com mais facilidade. Vamos pensar então como você está depilando. Como é a sua calcinha, como as roupas que você usa. Depois da academia também, não deixar a região úmida. Então tem vários processos que vão prevenir, não digo nem o envelhecimento, mas o escurecimento principalmente. Sabe o que é difícil? Porque assim, quando a gente quer arrumar alguma coisa, a gente tá aqui no rosto. A gente tá vendo o rosto das outras pessoas e sabe, eu quero modificar isso, porque eu acho que vai ficar bonito, que eu vi na fulana, que legal. Agora a pepeca, a gente, tem mulher que tudo bem, vê outras pepecas, gente, mas assim, eu não fico vendo outras pepecas, nem procurando pepeca no Google pra falar, a minha pepeca é muito diferente das pepecas que já existem. Então, é difícil a gente fazer uma comparação de achar que a nossa realmente, não que seja anormal, mas que sai fora da curva, né? Então, é muito complicado. Vou tirar uma selfie e mostrar pra minha amiga. Pô, sua pepeca é assim? Você acha que a minha é estranha? Aí eu começo a avaliar com todo mundo. Não tem como, mas indo numa especialista, e perguntar, e aí? Como é que tá? E com certeza o gineco vai dizer que tá bem, que é normal, porque nós trabalhamos todos os dias, a gente trabalha com isso. Então, todos os dias vão ver diversos formatos. O que basta saber se na relação sexual o pequeno lábio te incomoda, ele entra junto na penetração, isso às vezes pode machucar. Usando uma calcinha de renda, o pequeno lábio gruda, fica preso. Quando ele é muito grande, ele pode ficar preso, fica machucando. Às vezes fica como se fosse uma úlcera, porque às vezes ele é muito grande e ele fica roçando na calcinha e pode machucar. Na academia, fica muito saliente. Às vezes, o famoso capô de fusca também. Mas esse capô de fusca, como é uma coisa que é maior na parte de cima, né? Bem assim. Justamente aqui. Mas não existe diminuir isso, porque a pessoa nasceu com isso, né? Existe, porque tem fatores. Porque tem fatores. Ontem mesmo, nas aulas práticas da minha turma de pós-graduação, foi o que nós mais tratamos. Vai raspar, diminuir o capô. É gordinho. Então, tem pacientes que salienta mais na roupa. O que se pode fazer? Lipoaspiração. Exatamente, lipoaspiração, ativos que vão reduzir o tecido adiposo, exatamente que nem a gente faz em outras regiões do corpo. Mas eu achei que não era mais gordura, eu achei que na questão óssea, eu achei que poderia ser como se fosse um osso mais saudável. Como se fosse uma testa, vamos pôr uma testa, como se fosse assim. Não, o pubis não vai ficar tão saliente, é o tecido gorduroso mesmo. Só que, dependendo da paciente, se a gente tira muito esse tecido gorduroso, o que vai acontecer? Cai. E aí fica preguiado aqui. Aumenta a flacidez. Se correr o bicho pega, se parar o bicho corre. Meu pai do céu, gente. Tá difícil pra gente. Mas é que a gente pode tratar... De uma pepeca escorrida. Mas é que depende da idade também. Uma coisa é a gente fazer um tratamento numa paciente dos seus 40 a mais, 50 a mais. Outra coisa é quando uma paciente jovem. 28, 30. Tá vendo? Então, tudo bem, gente. Minha prima amou essa dica, tá? Perfeito. Ainda bem que nós temos hoje muitos recursos para ajudar as primas. É verdade, é verdade. Manda para ela o link desse programa. Pode deixar comigo. Agora, sabe o que muita gente fala, e é um tabu, né?
que esses tratamentos talvez inibem o prazer. Eu acho que é o contrário, né? Porque muita gente tem medo de fazer algo na região íntima e falar, nossa, talvez eu perca o prazer, talvez seja incômodo pra mim, pra, tipo, transar, pra fazer, enfim, ter relação sexual. Como se fosse silicone, por exemplo, coloquei silicone e não senti o bico do peito. Exatamente. Fiz alguma coisa no rosto, perdi a sensibilidade, sabe? Isso não existe, né? Isso potencializa. Os tratamentos feitos por um profissional capacitado, para usar uma tecnologia adequada, para usar um produto adequado, eles não interferem em nada, muito pelo contrário, a mulher fica mais livre, ela se sente mais à vontade, até para um sexo oral. Se a mulher tá incomodada, o que ela vai fazer? Ela vai escurecer o ambiente, ela não vai ficar nua na frente do parceiro, ela não vai permitir que o parceiro faça um sexo oral. Então, são vários fatores que vão favorecer ela se sentir mais à vontade. Não é o contrário, mas sim, os tratamentos eles devem ser feitos por profissionais capacitados que vão usar ou um produto adequado ou uma tecnologia adequada. Bom, gente, mas antes de a gente terminar, a gente tem o quê? A dica da doutora e temos a enquete. Vamos começar com a enquete? Você conta pra gente como tá funcionando essa enquete aí? Qual a sua opinião sobre o uso de brinquedos sexuais para apimentar a vida íntima e explorar novas sensações? Eu já uso e adoro. Tenho curiosidade e gostaria de experimentar. Não tenho interesse, prefiro outras formas de prazer. Considero um tabu ou algo que não me atrairia. Essa é boa, hein? Antes de você dar a dica, e aí? Você usa e adora? Você não usa, tem curiosidade? Ou como que qual é a sua resposta da enquete? Gente, vou dar minha opinião sincera, tá? A gente acabou de falar sobre brinquedinho aqui, hein? Não, pra isso eu sou muito careta. Eu tenho pavor de pinto de plástico. Mas não eu acho um negócio mas não assim... precisa ser pinto. Mas um vibradorzinho. Não, mas esses negocinhos que põe lá de plástico. Não assim, bota lá, só põe na frente. Aí, ó. Nós vamos dar as dicas Vamos depois. experimentar, É melhor uma menina. boquinha de verdade. Uma boquinha de verdade? Não sou muito adepta, eu não tenho nenhum, tá? Nenhum? Loucura, não uso. Eu também não tenho nenhum, mas eu tenho vontade de experimentar. O que nós vamos dar de presente pra Aline? Não quero. Vai ter um vibradorzão aqui. Presentinho. Presente maravilhoso. A nossa dica de hoje é trocar a roupa íntima e a roupa da academia após o exercício físico, porque pode favorecer fungos e bactérias. Ai, gente, ou seja, maromba, né? Vamos começar a ficar limpinho aí, viu, gente? Começar não, tem que ser limpinho, Ou tá? vá sem calcinha, porque não precisa trocar. Não, mas aí a calça fica molhada, não adianta. Segue a dica. Segue a dica. Vai trocar, entendeu? Estamos chegando ao fim, doutora. Ai, que pena. Quero te agradecer muito. A gente já falou umas 3 vezes, estava chegando ao fim. Né? Nunca encerramos, né? Porque mulheres... tá louco ali, encerra. Mulheres aqui, acaba, gente. A gente conversando sobre esse assunto, a gente quer continuar, com toda certeza. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina. Foi maravilhoso. Você é parte essencial na minha vida, cuidando da minha pepeca querida. agora, na parte íntima da minha vida. É a que mais te conhece atualmente. É verdade. Mas, gente, muito obrigada. Obrigada de verdade, Aline, mais uma vez. Doutora, estamos juntíssimas. Juntos. A gente tem aqui um próximo encontro com o nosso quadro Só para Elas, para falar sobre brinquedinhos sexuais, né? Como vocês mesmos viram aí na enquete. Então, votem e a gente vai voltar no próximo programa, né? A Aline, eu tenho certeza que a Aline vai mudar de ideia. Eu também acho. E eu vou adquirir os meus brinquedinhos. É isso aí. Ai, meu Deus. Gente, um beijo. Obrigada, até o próximo. beijo. Tchau, tchau. Beijo.